Marinense de 31 anos de idade morre afogado no Rio Tietê, em Sabino, região de Lins. É Paulo Augusto Oliveira Rocha, confirmando 31 anos de idade, que você vê aí na foto. Foi na tarde deste domingo, Dia dos Pais. Ele foi a um local realmente bastante perigoso do rio. Aquele trecho ali tem 8 metros de profundidade, a cerca de 1 quilômetro da famosa prainha de Sabino. Lamentavelmente foi imprudente e pagou com a própria vida. Mais uma vez a Unimed de Marília dá um exemplo de estímulo à saúde, qualidade de vida e cidadania. Vem aí mais uma caminhada, a 7ª etapa da caminhada, um evento que vai ficando também a cada ano mais forte, mais tradicional, crescendo com uma participação cada vez maior. O evento marcado para o próximo dia 25. E nesta segunda-feira, um convite especial para o evento foi entregue. Representantes da Unimed de Marília estiveram na manhã desta segunda-feira, dia 12, no gabinete do prefeito Daniel Alonso e entregaram ao chefe do executivo o convite para a 7ª etapa da caminhada de Bem com a Vida, que acontecerá no próximo dia 25 de agosto. Estiveram no gabinete o coordenador de marketing da Unimed de Marília, Dr. Luiz Sérgio Marangão Filho, os analistas de marketing Amabile Martins e Márcio Martins e o colaborador Valmir Vitalino. As inscrições para a 7ª etapa do evento serão realizadas de 14 a 23 de agosto em 2 locais. Espaço Viver Bem Marília, que fica na rua Coronel José Braz, 1087, e Espaço Viver Bem Garça, na rua Deputado Manuel Joaquim Fernandes, 36. Os primeiros 2.000 inscritos vão receber uma camiseta exclusiva do evento, um boné e um squeeze. Na inscrição é solicitada a doação de 1 quilo de alimento não perecível, exceto sal, que será entregue a entidades sociais. Este ano, as entidades que receberão os alimentos são o Amor de Criança, Casa do Caminho e Projeto Semear. O prefeito Daniel Alonso agradeceu a visita e disse que trata-se de um evento que se tornou tradição em nossa cidade e tem por objetivo estimular a prática da atividade física. Além disso, colabora com as entidades assistenciais na doação de alimentos arrecadados. O coordenador de marketing, Dr. Luiz Sérgio Marangão Filho, disse que a caminhada de Bem com a Vida tem como principal finalidade o incentivo à prática da atividade física e despertar o interesse por ela, melhorando a saúde e a qualidade de vida das pessoas. A nossa expectativa é reunirmos aproximadamente 2.500 pessoas no evento, acrescentou o Dr. Marangão. Mais de 15.000 pessoas participaram das edições anteriores e foram arrecadados cerca de 10 toneladas de alimento, beneficiando entidades de Marília, Pompeia e Garça. Marangão convidou a população a participar da caminhada. As inscrições serão realizadas a partir desta quarta-feira, dia 14, e irão até o dia 23. Teremos novidades este ano, sorteio de bicicletas, de bolas e outros itens. Convido também aqueles que têm o seu animal de estimação para trazê-lo, pois haverá uma estrutura preparada para ele, além de distribuição de ração. Será um domingo festivo, alegre e com muitas atrações. Venham participar, concluiu o Dr. Marangão. Que tal mudar um hábito pela sua saúde e ajudar quem mais precisa? Vem aí, 7ª caminhada Unimed, de Bem com a Vida. Vai ser no domingo, dia 25 de agosto, às 9 da manhã, em 13 cidades do Centro-Oeste Paulista. Faça sua doação no ato da inscrição e colabore com as instituições sociais da região. Mais informações, acesse unimed.me/chopreguiça. Esperamos por você e sua família. 7ª caminhada Unimed. Mudar um hábito, muda uma vida. O Walmart, que já teve unidade aqui em Marília, muda de nome para Grupo Big e traz
um investimento de 1 bilhão e 200 milhões. Apenas mudança de nome no Brasil. Brasil precisa qualificação de 10 milhões e meio na indústria até 2023, segundo a Confederação Nacional do Setor. Tentativas de roubo de dados da web aumentando 64% no trimestre. E atenção, você que tem imóvel rural. Proprietários de imóveis rurais podem entregar, a partir deste dia 12, a declaração do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural. A Receita já liberou o programa e a entrega prevista até o próximo dia 30 de setembro. A Receita lembra, está aqui, todos os proprietários de imóveis têm a obrigação de enviar a declaração, inclusive aqueles que perderam a posse da propriedade esse ano. O valor do imposto devido poderá ser pago em 4 parcelas iguais, se o valor, a parcela, não for inferior a R$ 50. Se o total do imposto sobre propriedade territorial rural for menor que R$ 100, o dono do imóvel terá que pagar o valor à vista. Mas esse é um tema que todos os anos gera realmente muita dúvida para os proprietários rurais. Por isso, o nosso convidado para falar sobre o assunto, o especialista na área jurídica, Marcel Leal. Ele falou. O que é o ITR? O Imposto Territorial Rural, o imposto federal de competência da União, previsto na nossa Constituição, o qual é declarado pelo produtor anualmente com a descrição do valor da sua terra nua. O que antes era simplesmente uma declaração do produtor, o que vem acontecendo é sendo estabelecido um valor da terra nua, uma precificação, uma pauta fiscal, tecnicamente falando, uma pauta estabelecida pelo município. O que vem acontecendo nos últimos anos é que a União, como se fosse uma barganha, propôs para o município repassar, não 50%, como vinha acontecendo, mas 100% de todo o valor da arrecadação do ITR. Nesse sentido, a obrigação do município conveniado seria de estabelecer a pauta fiscal, ou seja, qual o valor dessa terra nua no seu território municipal. Veja que interessante. Então eu tenho a possibilidade de obter 100% do rendimento do tributo, do imposto, vamos dizer, do rendimento, e tenho agora a competência de estabelecer qual será esse valor. Bom, se eu tiver sede de arrecadação, se eu tiver desejo, vontade, necessidade de incremento da arrecadação, o que irá acontecer? O que você imagina? Você não só imagina, mas você está vendo isso acontecer de fato. Pautas fiscais que estabelecendo um valor de terra nua de 8, 10, 12 mil reais, valores quase que impraticáveis, porque nós podemos e devemos considerar que existe um investimento na terra, existe uma produção sobre aquela terra, o qual potencializa o seu valor de mercado. Não pode ser estabelecido o valor de terra nua apenas considerando o valor da propriedade, o valor daquela região. Dizer também que pauta fiscal deve ser um parâmetro, deve ser uma média regional. E que essa média precisa ser estabelecida por critérios objetivos, avaliações, laudos. Não pode simplesmente se estabelecer uma pauta sem critério, sem definições e sem discussão com o setor do agronegócio. Bom, o que fazer diante de uma autuação do município? O que fazer especificamente quando o município vem e traz a você, produtor rural, a obrigação de trazer uma contraprova ou até mesmo uma avaliação, um laudo dizendo da descrição da sua terra nua e qual seria o seu valor? Me parece que há aqui uma inversão.
cabe à administração pública a obrigação de fiscalizar e de preencher os requisitos legais para estabelecer a pauta fiscal. Se isso aconteceu com você, você deve reclamar o seu direito. Tivemos uma situação muito peculiar, no qual a pessoa foi autuada pela Receita Federal, porque por mais que o município venha estabelecer a pauta, lembrando que se trata de um imposto de competência da União, a Receita Federal é que vai autuar. Recebeu uma autuação no qual ele teve não só precificado, estabelecido pela pauta fiscal sugerida pelo município, mas também foi enquadrado na alíquota máxima do imposto, e sem dizer ainda de imposição de multa. Quase que triplicou o valor que já era alto do seu ITR. Felizmente, houve uma atuação eficaz, uma defesa contundente, na qual se afastou toda essa cobrança abusiva e anulou-se o lançamento tributário. Preciso registrar que você tem direitos e deve fazer a defesa e reclamar o seu direito. Aqui eu preciso fazer um parêntese. Falamos em processo administrativo tributário ou processo administrativo fiscal. Quando se fala em processo, necessariamente estamos falando da atuação de um profissional habilitado em processo, que é o advogado, que deve atuar nesse sentido em conjunto com o seu contador do empresário, do produtor, e também, muitas vezes, alguém ligado ao setor do agronegócio no que se refere a um laudo, uma avaliação dessa terra nua. Então, é uma prestação de serviço multidisciplinar. Mas eu quero dar uma ênfase importante. Falamos em processo, falamos necessariamente da atuação, se não total, apenas em parte, de um advogado. Lembre-se sempre, você é digno e deve reclamar os seus direitos. Prazo para a entrega da declaração do Imposto Territorial Rural, confirmando, termina dia 30 de setembro. Qualquer dúvida, Receita Federal. Destaques do momento. Agora o governo fala em limitar e não acabar com deduções do imposto de renda. Aqui em Marília, 2 dentistas muito conhecidos faleceram neste final de semana. Dr. Pedro Luiz Grassi, 67 anos, Dr. Celso Coimbra, 81 anos de idade. Ainda, definido o grupo do MAC na próxima fase do campeonato da 4ª divisão. MAC, Francana, Tupã e Catanduva. Cadastramento biométrico continua no Fórum Eleitoral, Avenida Brasil, esquina com a Rua Paraná, e também no Marília Shopping até o próximo dia 15. E para fechar, uma data que não pode passar em branco. A Lei Maria da Penha está completando 13 anos. Será que na prática está dando o resultado esperado? Ao longo dos últimos anos, diversas políticas públicas foram implementadas para se combater a violência contra a mulher, mas elas nem sempre puderam ser articuladas. Por isso, o Ministério da Justiça e Segurança Pública está lançando um pacto nacional para coordenar essas ações e tornar esse combate mais efetivo. A iniciativa foi assinada hoje em Brasília com a presença dos ministros Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, Damares Alves, da pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos, e da Cidadania, Osmar Terra. Eles se comprometeram a implementar diversos programas. Nós vamos trabalhar juntos para que nós possamos não só implementar de uma maneira mais efetiva a legislação já existente, mas também construir políticas públicas para que nós tenhamos um aparato institucional mais robusto de promoção e proteção dos direitos das mulheres. No primeiro semestre deste ano, o Disque 180 recebeu mais de 46 mil denúncias de violações contra mulheres, 10% a mais que no mesmo período do ano passado. Casos de violência doméstica e familiar são os mais comuns, seguidos por ameaças e cárcere privado. Eu me assusto quando a gente chega nas regiões mais longe do Brasil e a gente observa que a violência contra a mulher não tem sido jamais notificada. O pacto foi assinado no dia em que a Lei Maria da Penha comemora 13 anos.
A legislação, considerada modelo no mundo, mudou a maneira pela qual a Justiça se posiciona nos casos de violência doméstica, agilizando o atendimento e estabelecendo medidas protetivas e de acolhimento das vítimas. Mas ainda há muito a ser feito para tirar a lei do papel. Nós precisamos de mais varas especializadas em violência doméstica, nós precisamos de delegacias da mulher funcionando 24 horas e nós precisamos também de mais casas da mulher brasileira, que são casas que reúnem todos os serviços de proteção para a mulher em situação de violência. Na próxima segunda-feira, 20h, proferindo palestra, o ministro da Justiça. 2 destaques finais. Bolsonaro diz que Brasil não precisa do dinheiro da Alemanha para preservar a Amazônia. E Lula pede a advogados para não solicitarem o regime semiaberto. Obrigado pela sua atenção e até a próxima. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust, faz toda a diferença. E Menin Engenharia.